algumas pessoas saíram de Jerusalém sem ter nenhuma autorização dos líderes ou da igreja e foram até a região de Antioquia, da Síria, e especificamente na cidade de Antioquia, e começaram a propagar um evangelho diferente. Eles, sendo crentes de Jerusalém, eles tinham sido fortemente influenciados pelo judaísmo, é claro. Jerusalém era a capital intelectual, religiosa do judaísmo. E eles, tendo se convertido ali, eles não tinham tido ainda uma compreensão clara do papel da lei mosaica dentro da igreja. Não tinham obtido uma compreensão clara. Na cabeça deles, o cristianismo era uma espécie de judaísmo, só isso. Uma espécie de judaísmo que havia reconhecido em Jesus de Nazaré o Messias. No mais, tudo continuava igual na cabeça deles. A única diferença era essa. Olha, nós continuamos com o judaísmo, com uma diferença. Nós cremos que o Messias já chegou. As outras coisas continuam iguais. E criam então que era necessário, para que alguém participasse desse judaísmo com o seu messianismo realizado, eles criam que ainda era necessária a circuncisão e a guarda da lei. Inclusive os aspectos cerimoniais da lei. Tudo que a lei exigia. Então, eles foram até Antioquia, onde muitos gentios, ou seja, não judeus, haviam se convertido ao cristianismo, e começaram a dizer, olha, se vocês não forem circuncidados e não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isso gerou uma confusão enorme entre os crentes de Antioquia, porque eles tinham aprendido que a salvação era pela fé somente. E eles estavam certos. Eles tinham sido instruídos por Paulo e Barnabé, que inclusive tinham acabado de chegar de uma viagem missionária, pregando isso, dizendo às pessoas todas, olha, para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. E isso basta. Esse é o Evangelho. É por isso que o nome é Evangelho. Evangelho significa uma boa notícia, uma boa mensagem, uma mensagem boa. E qual é a boa mensagem? Eu não preciso fazer a minha parte para ir para o céu, como as pessoas em geral acreditam. As pessoas vivem assim, tentando ir para o céu por seus esforços próprios. E isso é péssimo, porque elas não conseguem atingir o padrão divino. Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. Ninguém consegue atingir o padrão divino de perfeição moral. Então, o Evangelho é uma boa notícia por causa disso. Ele diz, olha, parem com isso. Parem de lutar para ir para o céu. Não façam isso. Jesus fez tudo por vocês. E não somente foi um homem justo, mas ele pagou o preço dos seus pecados. Ele sofreu as consequências dos pecados de vocês. De maneira que vocês não podem remover os seus próprios pecados. Mas se vocês crerem nele, Deus estabeleceu isso, que se vocês crerem nele, e no seu sacrifício na cruz do Calvário, os seus pecados são removidos. E vocês são salvos sem ter que fazer nada. Porque ele fez tudo. Inclusive, pagou pelos pecados de vocês. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. E os crentes de Antioquia ficaram então confusos, porque receberam lá missionários estranhos, missionários falsos, dizendo que não, que era necessário ser circuncidado e guardar a lei. Era um outro evangelho. O apóstolo Paulo mais tarde chama isso de um outro evangelho que merece ser considerado maldito, anátema, algo que não vem de Deus.